palavra de hoje, que na verdade abre uma série de mensagens, é mães que nos ensinam a confiar em Deus. Mães que nos ensinam a confiar em Deus. Pode fixar aí, pessoal que está na página da igreja, o título da mensagem: mães que nos ensinam a confiar em Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler na Nova Versão Internacional aqui. Está escrito assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Olha só, esta é a confiança que nós temos em Deus. Que confiança é essa? Essa confiança, em primeiro lugar, ela é desenvolvida, ela é fortalecida à medida que nos aproximamos de Deus. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Perceba que quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais confiantes de que nem todos os nossos pedidos serão atendidos, mas sempre Deus fará o melhor na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, menos as circunstâncias ao redor nos afetam. Quanto mais próximos de Deus estamos, maior é a nossa estabilidade espiritual, emocional, relacional, familiar, financeira, ministerial. Não significa que não temos lutas ou que não temos dias difíceis. Significa que conseguimos enxergar além dos desafios, porque chegamos perto de Deus. Prova disso, nós falamos algumas semanas atrás sobre Eliseu, que estava muito tranquilo, mas ele havia denunciado toda a armação contra Israel, que era preparada, e avisado o rei, cuidado aqui. E a cidade agora está sitiada, cercada, querem a cabeça de Eliseu. Geazi, seu moço, sai muito cedo, olha a cidade sitiada e entra em desespero. Ele corre para dentro de casa, fala: Eliseu, a cidade está cercada, tem um exército, vem buscar você, o bicho vai pegar. Eliseu fala: fica tranquilo. O Geazi fala: você não está entendendo, o pessoal não vem em paz, o pessoal vem para arrebentar tudo, e eles vão pegar você. Eliseu fala: Senhor, numa oração muito simples, eu te peço que o Senhor abra os olhos desse moço, desse meu discípulo. Então Deus ouve a oração de Eliseu. Eliseu, avistado com Deus, ele andava com Deus, ele era íntimo de Deus. Geazi tem os seus olhos abertos e vê o exército de Deus cercando e protegendo. Carruagens, carros e cavalos de fogo. Ninguém poderia tocar em Eliseu. Eliseu sabia disso, porque ele era próximo de Deus, ele era íntimo de Deus. Confiança também se desenvolve através de intimidade. Ontem no nosso culto de jovens online, nós falávamos a esse respeito, e o Lelê até fez esse comentário. Confiança é algo que a gente desenvolve através da intimidade. Quanto mais tempo nos tornamos íntimos, mais sabemos até onde podemos ou não confiar. E eu vou te dizer uma coisa: Deus é 100% confiável. O problema muitas vezes é a nossa distância em relação a Ele. Isso nos desestabiliza. A nossa proximidade em relação ao problema. Gente que passa o dia inteiro só se alimentando de má notícia. Gente que passa o dia inteiro só se alimentando de fofoca. Gente que passa o dia inteiro só falando mal da vida dos outros, só reclamando, só murmurando. Vai ficando tão intoxicado que se distancia de Deus e já não consegue confiar. Mas nós temos uma confiança ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, coloca o primeiro tópico que você vai anotar aí. O primeiro ponto que você vai anotar aí é: eu vou confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus. Como que eu vou fazer isso, pastor? Me aproximando mais, dedicando mais tempo
em leitura bíblica, dedicando mais tempo em oração, dedicando mais tempo em se consagrar, em ouvir o que edifica. A palavra que você ouviu no domingo, talvez seja necessário, importante, ouvir novamente na segunda. Fica aí nas nossas páginas, fica também no nosso canal no YouTube. Amanhã já sobe essa mensagem que foi ministrada hoje, ou a mensagem da manhã, ou a mensagem da noite. Mas amanhã, uma das duas ministrações sobe para o YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, se inscreva. Igreja Família de Cristo Oficial. E ative o sininho das notificações para que você saiba quando a mensagem chegou. A homenagem que a gente fez para as mamães já está lá. O vídeo já entrou hoje à tarde. Então, se alimente mais, se aproxime mais, fortaleça ainda mais a sua confiança em Deus. Deus é confiável, quer se manifestar, quer derramar glória, quer derramar poder. Mas quanto mais próximos chegamos, mais confiamos. Quanto mais distantes, menos confiamos. Se aproxime, se lance completamente na presença dEle. Porque muitas vezes nós pedimos e não somos atendidos. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem coisas que não é que não são de Deus para nós, note. Tem coisas que até são de Deus, promessas, projetos, sonhos, mas por pedirmos mal, com a motivação errada, do jeito errado, no tempo errado, pelo propósito errado, não somos atendidos. E como é que eu alinho? No Salmo 86, verso 11, o salmista pede: Senhor, une o meu coração, temor teu nome. Eu preciso estar mais alinhado, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso chegar mais a Deus. Se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai me ouvir. Deus quer te ouvir neste culto, Deus quer te ouvir hoje ainda. Mas a primeira oração que Ele quer ouvir é aquela dizendo: Deus, que caia por terra tudo que me atrapalha de me aproximar de Ti. Eu quero me aproximar mais do Senhor, ouvir a Tua voz e orar de acordo com a Tua vontade, e o Senhor vai ouvir a minha oração e me abençoar. Não por acaso o salmista também declarou: agrada-te, primeiro lá no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando o nosso coração se une ao coração de Deus, quando a gente pede algo segundo a vontade de Deus, a gente se agrada em Deus, e Ele concederá o desejo do nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me entrego para Deus, quanto mais eu me envolvo com Deus, mais eu me agrado dele, mais eu alinho o meu coração dele, e mais Ele vai poder fazer na minha vida. É tempo de Deus manifestar a glória dele. A história da igreja sempre foi superlativa em tempo de crise. Então estamos vivendo esse tempo de crise, de pandemia. É hora de Deus abençoar pessoas de formas extraordinárias, para que o nome dele seja ainda mais exaltado. Nós o amamos por quem ele é. Se Deus não operar mais nenhum milagre daqui ao final da minha vida, para mim vai ser difícil. Eu vou ter dificuldade, vai doer, mas eu não vou deixar. Eu vou até o fim com Ele, porque Ele me salvou para a eternidade. Quando eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Ele me abençoe, lógico que eu quero ser abençoado, mas não é só isso. Eu quero que a minha vida sirva de exemplo para alguém também desejar o mesmo Deus que eu estou servindo. Eu quero que o meu testemunho, o meu comportamento, minhas atitudes, meu jeito de ser, de falar, de pensar, de agir, as minhas conquistas, tudo aponte para Ele, seja para a glória dEle. Se alguém pedir algo segundo a vontade de Deus, Ele ouve. Deus quer nos ouvir. Só que às vezes, e esse ouvir não é só escutar, saber o que a gente está pedindo, mas é ouvir no sentido de atender. Então você já notou aí: eu preciso, eu quero confiar, eu vou confiar, eu preciso confiar mais em Deus. Segundo tópico: eu preciso me aproximar mais de Deus. Proximidade traz confiança. Escreve aí: eu preciso me aproximar mais de Deus. Proximidade gera confiança. Olha como isso é sério. Quando a gente se aproxima mais de Deus e pede, passa a pedir do jeito certo, Deus nos atende. Olha o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1.
de Samuel capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Na NBI vai dizer que era porção dupla. Dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. De ano em ano ele fazia, ele dava uma porção excelente, ele dava o dobro para ela. Ele oferecia para Ana, que ele amava, o melhor. Mas em contrapartida, também diz, assim a outra, a Penina, a irritava. Pelo que chorava e não comia. A frustração, a angústia, e principalmente, quando cedemos à provocação, até as bênçãos que nós recebemos são indiferentes. Ana está recebendo uma bênção, o marido a ama, o marido dá para ela a melhor porção, isso significa muito. O marido dá para ela o melhor, ela nem toca no que ela está recebendo. Tem muita gente que está recebendo muito, mas não desfruta, assim como Ana, porque caiu na provocação de uma rival. Caiu na provocação de um rival. E às vezes, esse rival ou essa rival nem é uma pessoa. Às vezes esse rival é algo interno, é a autossabotagem. Às vezes é sim uma tentação, uma afronta do diabo. Às vezes é um trauma. Muitas pessoas carregam nos seus ombros o peso de traumas, e aquilo a pessoa não consegue deslanchar na vida, porque ela está sempre debaixo daquele trauma, daquele medo, daquela insegurança. Aquilo irrita, aquilo tira a pessoa de si, do espírito, e ela não consegue desfrutar do prazer da porção excelente. Que esse culto, que essa palavra seja libertadora para mim e para você, e nós possamos desfrutar de toda a porção excelente que Deus tem dedicado a nós. Todos nós conhecemos alguém que a gente olha para aquela pessoa e é fácil olhar do lado de fora. É aquela história da vitrine, né? A roupa do vizinho que sempre está suja, parece que foi sempre lá de fora. É fácil olhar para a vida dos outros e dizer assim: aquela pessoa está reclamando o que é da vida? Ela tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Ah, não, essa pessoa nunca está satisfeita. Mas e quando é conosco? E quando somos nós? E quando somos nós que estamos como Ana? E vamos ser sinceros, Ana tinha realmente motivos para estar triste, porque era uma vergonha muito grande uma mulher mandar filho ao marido. Era considerada uma maldição. A coisa era muito séria para o lado dela. Já visto que Eucana é fértil. O problema não é no marido. Penina dá filhos. Filhos e filhas, ou seja, tinha pelo menos 4 crianças aí. Quando fala filhos, pelo menos tem que ter 2, plural. Quando fala filhas, tem que ter pelo menos 2, plural. Então, no mínimo, Penina tem 4, no mínimo 4. Eucana, está tudo em ordem. Ana, não. Mas ela já está recebendo alguma coisa, e a Bíblia nos ensina a ser
sejamos fiéis no mínimo, fiéis no pouquinho, para que Deus possa nos honrar e nos colocar no muito. Mas muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que queremos, e tudo começa a nos irritar, enquanto nós não chegamos onde gostaríamos. Sabe aquela história, já viajou com criança? E quanto menor a criança, mais isso aí faz sentido e acontece no carro. Aí eu vou lembrar da Vitorinha, da Bisoca, não sei se ela está assistindo agora, se ela assistiu o curso da manhã. Certa vez que a gente estava indo para Ribeirão Preto, com o Franco, a Sandra, o Matheus, a Vitória. E aí eu sei que a Vitória, eles tinham uma van escolar, e a Vitória estava lá deitada, estava para deitar na van, estava confortável. De tempo em tempo a Vitória acordava, ou ainda acordava, ela vinha assim, levantava o pé do banco na frente, olhava, perguntava para mim e para o Franco: e aí, está chegando? Aí a gente falava não. Ela voltava lá, mais um pouquinho. Dava mais 2 minutos, ela falava: e agora? Está chegando? O fato de ainda não termos chegado ou chego ao nosso destino, ao propósito, ao cumprimento da promessa, nos irrita, nos incomoda, chega a frustrar, atrapalha, tira a nossa capacidade de desfrutar daquilo que está acontecendo no trajeto. Tem gente que faz uma viagem com você, na hora que chega no lugar você fala: você viu que montanhas lindas no caminho? A pessoa fala: não. Fala: você estava dormindo? Não estava dormindo não, mas não vi isso aí. Não é possível, coisa mais linda, não vi nada de bonito, só vi que demorou para caramba e nunca chegava. Nunca chegava. Como é que eu e você estamos vivendo a nossa vida? Desse jeito? Nunca está bom, estamos sempre reclamando, ou estamos contemplando a paisagem enquanto não chegamos ao cumprimento de cada promessa? Ana é uma mulher que se sente muito frustrada, de modo que o marido pode oferecer para ela o melhor. Isso não consegue, não é o suficiente, não é o bastante. Não é, ainda falta, ainda não é bom o suficiente. Por quê? Porque ela caiu na armadilha da provocação. Você pode declarar aí: eu não vou dar crédito à provocação. Escreve aí: eu não vou dar crédito à provocação. Ou eu não vou cair na armadilha da provocação. Tem muita gente cedendo à provocação externa, alguém que o irrita, alguém que o incomoda, ou a provocação interna, uma crise interna, por carregar algumas coisas que não deveríamos estar carregando. Não dê crédito à provocação. Isso vai impedir você de desfrutar grandes banquetes que Deus preparou ao longo do caminho, até que chegue o cumprimento total. Aí vai dizer o versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana não entende, fala: mulher, te dou toda atenção, todo carinho, a melhor parte, você é o amor da minha vida, isso não é o suficiente. Ela não. A Penina me irrita, a Penina me incomoda. Ver a Penina arrumando as crianças para viajar e ir a Siló adorar a Deus me incomoda. Ver a Penina dizendo que está ensinando as crianças a servir, a adorar a Deus, me incomoda, porque eu não tenho uma criança para ensinar a servir e a adorar a Deus. A Bíblia diz que a Penina provocava. Sabe o que eu imagino? Que na hora de sair a Penina falava assim: Ana, me ajuda aí, porque as meninas, os meninos, faz o seguinte, dá arrumada no cabelo das meninas, enquanto eu vou ajeitar os meninos aqui. Aí daqui a pouco a Penina falava: não, esquece, você não sabe arrumar cabelo de menina, você não tem filho, esqueci, dá muito trabalho, faz assim, arruma os meninos que é mais fácil. Menina é só supervisionar, acho que você dá conta, mesmo sem ter experiência, né? Que o cabelo das meninas eu arrumo. E isso ia provocando Ana, isso ia ferindo Ana. Mas sabe o que Ana entendeu? Que por mais que a provocação doesse, ela não podia parar de adorar a Deus. Escreve aí: eu não vou parar de adorar a Deus, eu não vou deixar de adorar a Deus. Todos os anos, Eucana pegava a sua comitiva, a sua família, e lá ia Ana, ajudando a cuidar dos filhos da Penina, e sendo provocada, e sendo zombada. Mas ela tinha um propósito: eu vou adorar a Deus, e quem sabe esse ano Deus ouve a minha oração.
Eu vou adorar a Deus, e quem sabe esse ano Deus me cura. Eu vou adorar a Deus, e quem sabe esse ano Deus muda a minha história. Ei, meu irmão, cada encontro que eu e você temos com Deus é uma oportunidade de Deus abrir o nosso ventre espiritual para gerar milagres. Cada oportunidade, cada culto, cada momento com a Bíblia, cada momento de oração é a oportunidade de Deus nos fazer romper. Não pare, pastor, mas eu fui várias vezes, Ana também. E eu imagino que ela voltava para casa, pensando assim: eu orei fervorosamente. Quando chegar em casa, eu vou dar a chave em pé no meu cano, hoje ele me escapa. Orei, agora fiz a minha parte. Deus, confirma aquela oração que eu fiz. Ana ainda não tem filho, mas espiritualmente Ana está preparando o ventre, o útero de uma mãe. Deus está desenvolvendo em Ana a capacidade de gerar para a glória dele. Deus não atendeu antes porque ainda não era para a glória dele o que ela ia gerar. Ei, meu irmão, cada culto, cada ano que Ana ia e não vinha resposta, ela dizia: Deus, e aí? Nada. Poxa, Deus, tá bom, Senhor, eu vou de novo no próximo ano, eu vou confiar. Cada vez que Ana ia, eu imagino que renovava dentro dela a esperança. Esse ano pode acontecer. Não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez pode dar certo. Não, eu confio, eu creio, vai ter que dar certo. Cada ano, cada vez, cada momento. E ela sendo preparada, e ela sendo moldada. E mais uma vez nada. Por quê? O que faltava? Versículo 9. Então, depois o marido fala isso para ela. Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e ali, sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Derrame a tua alma diante do Deus Todo-Poderoso. Fale com Deus a respeito de tudo que você tem vivido. Deixa Deus restaurar o seu prazer em desfrutar das bênçãos que Ele vai colocando na nossa vida ao longo do caminho, até que nós venhamos chegar ao cumprimento pleno do que Ele nos prometeu. Verso 10 vai dizer: ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto, ela disse: Deus, vamos fazer o seguinte: até esse ano eu vim aqui pedir um filho para mim. Até esse ano eu vim aqui pedir um filho para eu esfregar na cara da Penina. Até esse ano eu vim aqui para mostrar que eu sou tão mulher quanto ela. Mas agora eu entendi, depois de me derramar diante do Senhor, depois de chorar diante de Deus, ou seja, se esvaziou de si. Tem coisa que ainda não aconteceu na minha e na sua vida porque a gente não fez uma oração ainda até se esvaziar. Nós fazemos aquela pequena oração, achamos que está resolvido o problema, um pouquinho que a gente fala, a gente sente um pouquinho do desabafo, aquele alívio, e para de orar. Nós precisamos orar até derramar nossa alma. Jesus no Getsemane se esvazia tanto de si, que ele já não transpira suor, a água, ele não transpira, o líquido normal é sangue, não é urina que sai, é sangue. Por quê? Ele esgotou, derramou tudo. Experimente o privilégio e o prazer que é esgotar tudo em Deus, derramar tudo em Deus. Senhor, está aqui tudo, toda a minha vida está aqui. Aí nós começamos a enxergar o que Deus quer nos mostrar. Aí nós começamos a ouvir o Espírito Santo nos inspirando a orar certo. Romanos 8, 26. Paulo diz que o Espírito Santo também intercede por nós, porque ainda não sabemos orar como convém. Então mesmo o Espírito intercede até com gemidos inexprimíveis.
Ah lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por isso que, lembra, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Mas o Espírito Santo nos foi dado para quê? Para orar e pedir certo. Aí diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não está nem dizendo que o pedido é errado, é o jeito de fazer o pedido. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi o que Ana provou naquele dia, e é o que Deus quer que a gente prove hoje. Ah, meu Deus, glória a Deus. Se abra diante de Deus, se rasgue diante de Deus, se entregue totalmente diante de Cristo, e deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te conduzir. Ana se esvazia, chora abundantemente, derrama a alma dela e diz assim: Deus, faz o seguinte, se o Senhor me der um filho, se o Senhor atender para mim com benignidade, ou seja, eu não mereço, não é com justiça, é com uma bondade extraordinária. É porque o Senhor é bom, não porque eu mereço, não é porque eu sou bom, por causa da tua bondade. Se o Senhor tiver misericórdia de mim e me atender, esse filho que é tudo que eu mais quero na vida, ele só vai ficar comigo tempo de aumentar, crescer um pouquinho, e eu entrego ele no tempo para te servir. É teu, é teu, eu entrego ao Senhor. Aí, irmãos, Ana orou como convém. Aí, 1 João 5,14 se cumpriu. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. Olha o verso 15 de 1 João 5, 1 João 5,15, ó. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe dizemos. Ei, Deus quer ouvir e atender a nossa petição, mas primeiro precisa mudar a estrutura da oração. Ana é uma mãe que ainda não tinha filhos, mas a sua alma queria gerar. O problema é que até então a alma dela queria gerar para esfregar na cara da menina. Tem gente que quer prosperar para esfregar na cara dos outros. Tem gente que quer ter um ministério para provar e esfregar na cara dos outros. Tem gente que quer um casamento para provar e esfregar na cara dos outros. Quer ter um carro, uma casa, motivação errada. Começa até bem, mas daqui a pouco vai quebrar a cara. Não por acaso Jesus exaltou tanto João Batista, porque a oração de João Batista, primeira afirmação de João Batista: eu não sou Messias. Segunda afirmação de João Batista: eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés dele. Terceiro: eu que devia ir ao Senhor, o Senhor vem a mim, misericórdia, faz isso não. Quarto: vocês acham que eu sou muita coisa? Vem vindo um aí que é maior do que eu, do qual eu nem sou digno. E Jesus disse: esse João Batista entendeu o segredo do reino. Ninguém é maior que ele. João Batista ainda dizia que ele cresça. Esse que vem vindo aí, Jesus, e eu diminuo. Sabe quando a minha e a sua oração vão ser realmente atendidas? Quando já não for apenas, não estou dizendo que nós vamos virar robôs, quando não for apenas, quando não for em primeiro lugar para satisfação pessoal, mas for em primeiro lugar para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos realinhar os nossos pedidos, vamos realinhar o nosso comportamento, vamos realinhar nossas orações. Se sabemos que pedimos, se sabemos que nos ouvem em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ana, vamos voltar lá em Ana. Verso 11: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Minha oração tem destino, é Deus, não é nenhum outro. Se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. A oração dela é específica, porque conectou com Deus. Ela se conectou quando ela se derramou e chorou abundantemente ali, se esvaziou de si, e deve ter falado: Deus, não é mais por causa da menina, agora é para a tua glória. Aí Deus falou: então pede homem, pede um menino varão. Aí ela: o Senhor me dá um filho varão, o Senhor me dá um menino, homem. Aí diz aí:
Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que ela fez? Consagrou seu filho Samuel, que ainda nem tinha nascido, nazireu a Deus. O voto do nazireado diz que não pode passar navalha na cabeça. O voto do nazireado diz que não pode beber vinho nem bebida forte, dentre várias outras coisas. Sansão era nazireu. João Batista, quando Isabel recebe a notícia de que ela está grávida através de Zacarias, o anjo Gabriel vem falar com Zacarias, o anjo dá toda o manual, vamos dizer assim, de instruções. Olha, nem vinho nem bebida forte ele vai beber, e ele será grande diante de Deus e diante dos homens. Só isso aí para mim já é o bastante para eu não querer tomar vinho. E quando eu falo eu não querer, é o Rogério espiritual. O Rogério carnal pode querer um monte de coisa, mas eu prefiro sujeitar o espiritual e não o carnal. Ah, pastor, o senhor julga, condena quem bebe? Eu não, eu tenho tanta coisa para julgar a mim mesmo. Não dá tempo de julgar os outros, não. Eu só cito a palavra, só compartilho a palavra. Pastor, quer dizer que eu vou para o inferno? Não, não é isso. Mas quando diz a Bíblia que vai ser grande, se não beber, eu quero crescer na presença de Deus. Será que mais alguém quer crescer na presença de Deus? Então vai ter coisa que a gente vai ter que renunciar, abrir mão e dizer: Deus, pode ser até prazeroso, o Senhor pode até não estar proibindo, mas se para crescer na tua presença eu preciso abrir mão, já estou abrindo mão. Ana entende, abre mão do filho, o nosso sonho, o maior desejo, e naquele momento o céu se conecta com a terra. A oração de Ana, ela se encaixa, ela entra, ainda não tinha sido, Jesus não tinha vindo, então ainda não tinha sido ensinado, tá? Mas só para, ela entra, ela cabe dentro da oração modelo que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela está orando no seu deserto. Pai nosso, estou falando com Deus, com mais ninguém. Teu nome é santo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Vem o teu reino, vem governar meu útero, porque o meu útero está desgovernado e ele não gera. Faz a tua vontade em mim. Até hoje o Senhor me deu um filho porque eu queria para mim envaidecer, mas agora me dá um filho para fazer a tua vontade, para te servir. Aí sabe o que eu imagino? Quando Ana está fazendo essa oração, Deus lá no céu fala: calma que isso aqui é só ilustração, tá? Não estou aqui, não é teologia não. Fala os querubins, serafins, os céus. Canta mais baixinho, espera um pouquinho, dá uma pausa aí. Isso aqui é só uma brincadeira, foi expressão. Não tem pausa não. Eu preciso ouvir uma oração lá. Tem uma mulher orando lá. Olha o que ela está falando, olha o que ela está falando. Olha o que ela está falando, olha lá. Acabou de dizer o que ela mais queria. Ela sempre pediu um filho, sempre pediu um filho. Mas sempre para esfregar na cara da menina, sempre para mostrar para os outros, sempre por vaidade pessoal, sempre do meu jeito, eu faço, ninguém manda em mim, ninguém nada, eu. Individualismo. Agora, ela está dizendo: Deus, me dá. O Senhor me dá esse dom, o Senhor me dá esse filho, o Senhor me dá o talento, o Senhor me dá, eu vou servir. Eu vou servir. Naquela hora Deus desce para selar o acordo. Deus desce para responder. Ana está lá: Deus, se lembra de mim, Deus. Eu queria muito esse filho para esfregar na cara da menina, mas agora esse filho vai ser teu. Esse filho vai ser teu todos os dias. Eu vou beijá-lo, abraçá-lo uma vez por ano, quando eu for a Siló. A minha viagem para Siló, que ao longo de muitos anos, Deus, foi a viagem mais triste da minha vida, porque a Penina ia me irritando, me provocando o caminho inteiro. Vai ser a viagem mais feliz da minha vida, porque vai ser o momento em que eu vou rever o meu filho e vou ver que ele está crescendo, servindo ao Senhor. Os meus filhos vão servir a Deus. Será que você pode fazer essa declaração de fé? Faça, abre a tua boca, digita: os meus filhos vão servir a Deus. Vão servir a Deus. Ana, ora de tal forma que Deus ouve. Mas a terra não compreende a oração de Ana. Homens não compreendem. Muita gente não vai entender as orações que estamos fazendo. Muita gente não vai entender o propósito que estamos vivendo. Mas vão ver o resultado. Vão ver o resultado. E será para a glória de Deus. Olha o que diz a sequência aí, ó.
Próximo versículo 12. E sucedeu o que? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote que estava lá sentado na cadeira, encostado no pilar do templo. Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. No seu coração. Quem escreveu esse livro aqui, Samuel? Ele cresceu ouvindo a mãe dele falar: filho, você nasceu, aconteceu isso. Eu era irritado, eu ficava brava, eu ficava nervosa, eu xingava a Penina, e seu pai dava comida, eu nem queria falar com seu pai, estava aborrecida, porque eu queria filho, Deus não me dava filho, eu era frustrado, até o dia que eu me derramei diante de Deus. Só que Samuel ouviu da boca da sua mãe, cresceu sabendo o testemunho do nascimento dele, é uma coisa fantástica. Aí Samuel falou assim: eu vou escrever um livro da minha vida. Ei, a tua e a minha vida é um livro, é as páginas da Bíblia que muita gente ao nosso redor que não abre a Bíblia Sagrada estão lendo. Eles estão lendo o nosso testemunho, eles estão lendo o nosso comportamento. Então haja de acordo com a palavra, para que mais pessoas sejam inspiradas a mergulhar também na palavra. Ana falava no coração. Como é que Samuel escreve isso? Porque Ana contou para ele. A mãe falou para o filho. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana está dizendo: não pense que eu sou uma embriagada, que eu exagerei no vinho e vim aqui profanar. Não, eu estou derramando a minha alma. Eu estou dizendo para Deus que se Ele me der um filho, vai ser dele. E sabe como que eu imagino Deus olhando esse quebrantamento de Ana e essa oferta de Ana, que é um filho que ela ainda nem tem? Esse voto de Ana, porque voto não é obrigatório, mas uma vez feito, tem que honrar. Deus olha e diz assim: estou precisando de um sacerdote, porque Eli está sentado na cadeira, encostado no pilar do templo, não faz mais nada, não ora, não atende, não busca, não tem paciência para atender uma mulher atribulada, já julga que ela é embriagada. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, se prostituem à porta do templo, pegam as moças que vão lá. Ofni e Finéias desprezam, tratam de qualquer jeito a oferta do Senhor, põe a mão onde não deve. E Deus disse: aquela família não vai continuar me servindo. Ana diz, sem saber disso: Deus, eu te dou o meu filho para servir. Deus olha e vê: eu preciso de um sacerdote. Ana diz: eu preciso de um filho. Deus diz: eu preciso de um sacerdote. Ana diz: se me der um filho, é teu. O Senhor treina como o Senhor quiser. Eu tenho coragem de abrir mão dele. Eu já vi muito pai e mãe, por não ter coragem de abrir mão dos seus filhos para servir o reino de Deus, perdeu seus filhos para o mundo. Eu já vi muito pai e mãe que não apoiaram os seus filhos, que começaram a reclamar, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, murmurar, reclamar de ter que levar para uma reunião, de ter que levar para um ensaio, de ter que levar para participar de um grupo de jovens, de um evangelismo, de uma intercessão, sei lá do que. Depois tem que buscar o filho na balada, ou ficar acordado até de madrugada preocupado: por onde está meu filho ou minha filha? Entrega para Deus e apoie, incentive. Havia uma necessidade no coração de Deus: eu preciso de um novo sacerdote. E havia uma disposição no coração de Ana: se o Senhor me der, é teu. Casou. Que hoje, que nessa noite, a necessidade do coração de Deus se revele ao meu e ao seu coração, e Deus venha dizer: casou, pode entregar, porque eu vou abençoar, eu vou operar, eu vou fazer na tua vida. Ana derrama a alma dela perante Deus, e Deus está vendo tudo isso. Para de ficar preocupado com o que os outros estão falando. Se a menina provoca, ouça o sacerdote, chama de bêbado. Veja que ao longo do tempo o problema de ela é sempre provocação. Ela está sempre sendo provocada a
se ofender, mas ela se livra da armadilha da ofensa. Além da provocação, diga aí, escreve aí: eu preciso ser livre da armadilha da ofensa. Eu preciso ser livre da armadilha da ofensa. Gente se ofende por qualquer coisa, tudo ofende, e não percebe que está atrasando sua vida. A Ana podia ficar brigando com ele: ah, ele me chamou de bêbada, ou ele vai dar uma olhada nos seus filhos fornicários. Você quer falar de mim, mas olha os teus. Ah, Eli, eu vejo você aí engordando, sentado nessa cadeira, tu ainda vai morrer nessa cadeira. Ah, Eli, não, Ana realinhou. Quando ela se derramou diante de Deus, o coração dela foi realinhado, o propósito dela de oração foi realinhado. Agora ela tem um propósito, ela tem um alvo: eu quero gerar para Deus, eu quero gerar para Deus. Será que alguém está realinhando neste culto o seu propósito? Então escreve aí: eu quero gerar para Deus. Outra coisa importantíssima: discernir a quem nós temos que ouvir e quem nós temos que deixar falando. Nós erramos muito nisso, mas muito mesmo. Como assim, pastor? Quando Eli chama a Ana de bêbada, ela não despreza. Sabe o que ela faz? Ela vai conversar com o sacerdote. Ela não faz beicinho e sai do templo, sai da igreja. Tem gente que não vai à frente na vida, porque tudo que acontece, a pessoa se magoa e não vai falar com quem tem que falar. Pega e sai. Ah, vou sair desse casamento. Por quê? Porque meu marido disse: mas você já conversou sobre isso com ele? Não, mas não adianta, ele não ouve. Ah, vou sair do meu emprego. Por quê? Porque lá eles não valorizam isso e aquilo. Mas você já conversou com ele? Como você pode se comportar ali dentro para realmente atingir o que ele espera de você? Não, meu chefe não ouve. Gente, você quer ver uma pessoa que está acomodada e não tem coragem de encarar que o problema está dentro dela? Ela passou a olhar com maus olhos a vida e o ambiente onde ela está. É gente que diz assim: nem adianta falar, ele não vai ouvir. Nem adianta falar, ela não vai ouvir. Se Deus te tratasse assim, quem você seria hoje? Não, pastor, sabe que não adianta nem eu falar com meu chefe, não adianta nem falar com a minha esposa, não adianta nem falar com meu marido, não adianta falar com meus pais, com meus filhos, não adianta falar com meu colega de trabalho, com meu vizinho, não adianta falar com meu pastor, com os meus líderes, com meus irmãos aí. Não adianta, não adianta, não adianta. Ana vai falar com ele. Já que ele chamou ela de embriagada, Eli ainda está exercendo sacerdócio, mesmo estando já o coração de Deus fechando para Eli. Eli ainda está exercendo sacerdócio, e Ana respeita isso. Ana respeita isso. Ana vai falar: não, meu Senhor, olha, eu estou derramando a minha alma diante de Deus, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte. Aprenda a discernir quem você vai desprezar, de falar: isso aqui, essa pessoa falar, não importa para mim. Ana aprendeu a parar de se importar com o que a Penina falava, mas ela precisava ouvir. Eucana, porque é seu marido, autoridade. Eli, porque é sacerdote, autoridade. Quando Davi vai, e eu preguei isso nas semanas anteriores, quando Davi vai levar queijo, grãos e pães para os seus irmãos e o chefe do exército, o que acontece? Ele abre o seu irmão mais velho, o primogênito de seu pai Jessé. Ele abre e chama Davi de presunçoso, coração mau. O que Davi faz? Davi vira, dá as costas, despreza. Davi não entra em briga e nem tenta argumentar. Davi vira e pergunta para o outro: o que o rei falou que vai fazer para quem encarar esse incircunciso filisteu? Por quê? Eliabe não é autoridade sobre a vida de Davi. Davi deve respeitá-lo como primogênito de seu pai, mas não é autoridade. O pai está vivo. A autoridade é Jessé. Jessé mandou ele levar e foi levar. Jessé mandou, depois dele ser ungido para ser rei, voltar para o pasto cuidar das ovelhas. Ele foi para o pasto cuidar das ovelhas. Davi honrou, deu ouvidos a quem tinha que ouvir e soube deixar de dar ouvido a quem ele não tinha que ouvir. Davi deu ouvidos a Saul, pôs a armadura. Depois disse: Saul, não dá para andar com isso aqui. Davi não disse: Saul, não adianta nem falar com ele. Não, ele foi na conversa. Mas com Eliabe, Davi não prolongou a conversa. Sabe qual é o nosso problema? A gente prolonga a conversa com quem não tem que conversar. A gente prolonga a conversa com quem vai nos contaminar ainda mais, e encurta a conversa com quem vai nos colocar no lugar, no eixo. A gente encurta o diálogo, o relacionamento, a gente distancia o relacionamento daqueles que vão falar das verdades que a gente não gosta e não quer ouvir. E a gente se aproxima de quem vai apoiar.
o nosso ego. Ana, mesmo ele, na situação que está, Ana abre o coração e diz: eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Entenda quem você precisa ouvir e quem você tem que deixar de orar. Eu não estou falando sobre ser indiferente e deixar de orar, não, mas não se deixe influenciar. Nós vamos aprender quem vai influenciar, quem vai ter voz ativa na nossa vida. Aí qual que é a resposta? Pode passar. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque não te damos os meus cuidados, os meus gostos, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: olha o resultado dela respeitar a autoridade do sacerdote que estava no templo, ainda que os seus filhos estejam corrompidos, ainda que ele esteja acomodado numa cadeira sendo omisso. Se Deus ainda não removeu, Deus ainda vai usá-lo. Se Deus ainda não removeu, Deus ainda vai usá-lo. Davi não desrespeitou seu pai, Deus não tirou seu pai, então Deus ainda vai usar seu pai. Davi nunca desrespeitou Saul, enquanto Deus não levou Saul, Deus ainda vê em Davi um homem sincero, um homem fiel a Deus, temente, respeita princípios. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ei, meu irmão, ouve como sacerdote de Deus, eu te digo: derrama a tua alma diante de Deus, alinha o teu coração ao coração de Deus e vai em paz, vai viver a semana em paz. Pastor, mas estamos cheios de dúvidas, cheios de problemas, cheios de dilemas. Eu sei, mas vai em paz, encare esse novo tempo em paz, e que o Deus de Israel conceda o teu pedido, porque o teu coração primeiro foi alinhado, e o teu pedido vai ser para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Aí, o verso 18: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana mudou o seu comportamento. Preste atenção em duas coisas: não bebeu vinho, não bebeu bebida forte. Por quê? Porque a Ana já está se preparando para gerar. Se eu estivesse grávida de um nazireu, eu não podia beber vinho, porque ele não vai beber vinho. Então, mesmo não estando grávida, eu já vou me comportar como quem está grávida. Hebreus 11:1 diz: põe Hebreus 11:1 aí. Ora, olha o que é a fé é. Ó, falei esses dias, preguei sobre isso. Ora, a fé é o firme, semana passada foi, né? Fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ana esperava um filho, Ana ainda não viu o filho, mas por causa da sua fé, por causa da sua confiança em Deus, ela já começa a se comportar como quem está se preparando para gerar. Você ainda não viu a porta de emprego que Deus vai abrir, você ainda não viu a restauração da tua família, você ainda não viu a cura completa, você ainda não viu a obra completa, mas já começa a se comportar como quem crê que Deus está ouvindo a tua oração, que Deus está te trazendo paz, e que Deus está concedendo o pedido do teu coração, que foi alinhado ao coração dele. Enquanto não quebrar aliança com o mundo, com o pecado, Deus não ouve. Quebrou a aliança, escolheu ser amigo de Deus, escolheu andar com Deus, escolheu servir a Deus, se prepare, Deus vai te ouvir. Volta lá na Ana. O 18 diz que muda o semblante de Ana, muda a fisionomia, muda tudo. Olha que coisa linda. E o seu semblante já não era triste, mudou. Ana agora está andando confiante, Ana está andando feliz, Ana está andando cheia de fé, Ana está andando como quem está gerando um novo sacerdote. Ana está se comportando de forma como quem está gerando para a glória de Deus. Ana já estava grávida? Não. Imagina que Ana ali, depois que o Eli falou com ela, foi atrás da tenda lá: não, vamos lá, Eucana. Não. Ana falou assim: eu já estou liberada por Deus, agora é só chegar em casa, fazer a minha parte com o meu marido, porque Deus já liberou, então eu já vou me comportar como quem está grávida. Comece a se comportar como quem está gerando milagres da parte de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas como é que você está tão confiante assim? O que aconteceu que você mudou? Fala: porque eu recebi uma palavra, eu me derramei diante de Deus, e eu creio que eu já estou gerando em minha alma milagres para a glória de Deus. Você pode escrever aí:
eu vou me comportar como quem está gerando milagres. Escreve aí: eu vou me comportar como quem está gerando milagres. Eu vou gerar milagres para a glória de Deus. Você também? Deixa eu fazer uma oração por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, hoje foi a primeira parte dessa série. Que nós possamos aprender a confiar mais em Ti, como Ana aprendeu a confiar. Que nós possamos nos derramar diante de Ti, nos esvaziar diante de Ti, até que sejamos completa e plenamente cheios de Ti. Abençoa cada pessoa que assiste ou que vai assistir depois essa ministração. Que pessoas que estão sendo marcadas nos comentários, que vão receber o link depois dessa mensagem no YouTube, que sejam realmente abençoadas, que haja um despertar, que haja transformação, e que cada um de nós possa viver como quem está gerando milagres para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Quem crê e concorda diz amém.